Olá, peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, pois o programa Vida, Caminho e Luz está no ar. A todos os telespectadores que nos acompanham pela TV 7, aos ouvintes sintonizados na Rádio 7 e aos nossos internautas, deixo meus abraços fraternos, desejando a todos que possamos aproveitar esses momentos em que estaremos abordando temas doutrinários. E hoje eu tenho um recado para você que ainda não nos segue nas redes sociais. O que é que você está esperando para começar a nos seguir? É só procurar a fanpage Espírita Online e clicar em curtir e nos seguir. Dessa forma, nessa página, você pode acompanhar todas as novidades referentes ao nosso portal, TV e Rádio 7. E o nosso convidado de hoje será Érico Miranda, que é expositor de diversas casas do movimento espírita paraibano e de regiões circunvizinhas. Além disso, é coordenador do grupo de estudos do Evangelho. Atualmente estudam o Evangelho de João, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, conhecida como SEJA, na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Ele abordará o tema hoje, Alegria Cristã. Durante o programa, perguntas poderão ser feitas pela plateia por escrito entregues à nossa produção. As mesmas serão respondidas pelo nosso expositor ao fim de sua abordagem temática. Passamos agora a palavra ao nosso amigo Érico Miranda. Que Deus, com seu amor, nos envolva e possamos aprender juntos. É um prazer tê-lo conosco, Érico. Okay. Queridos irmãos, que as bênçãos divinas nos acompanhem em mais esta reunião de trabalho, onde debateremos sobre o Evangelho do Cristo Jesus. Aos amigos internautas que nos acompanham, também estejam saudados, irmanados, nesta discussão fraterna sobre a alegria cristã. O tema desta noite, alegria cristã, nos remete à ideia de que estamos por abordar o Evangelho de João em seu capítulo 16, que é uma das passagens mais significativas que podemos encontrar na abordagem do verdadeiro significado da alegria daqueles que se decidiram por seguir o Cristo Jesus. Porque, afinal de contas, era aquele instante em que, antecipando-se aos momentos que iriam se verificar no seu sacrifício, na crucificação, nós vamos estar o Cristo diante dos seus discípulos a vivenciar uma experiência extraordinária, porque é um instante em que ele irá apresentar a sua mensagem aos discípulos com uma profundidade poucas vezes vista no Evangelho. Há nesta exposição que se trabalhar três dimensões presentes no capítulo 16, porque ele inicia de uma forma muito significativa a sua abordagem, trazendo a advertência aos seus discípulos. É uma advertência forte, porque ele já vinha dizendo que iria afastar-se, de que estaria chegando o seu momento de se separar dos seus discípulos. E aquela mensagem que vinha sendo dito passo a passo já causava impressão muito forte entre os discípulos. E eles estavam como que aturdidos. Então, o Cristo Jesus nos informa inicialmente nesta passagem, pelo primeiro versículo do capítulo 16, tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. E já causou impressão. Porque ele já estava falando de que os discípulos iriam enfrentar grandes enfrentamentos. Eles iriam ser expulsos das sinagogas, iriam ser perseguidos por segui-lo como discípulos. E isto era uma recomendação não só aos discípulos que com ele estavam presentes àquela hora, mas era um recado a todos nós, que ao longo dos tempos, a partir de então, experimentamos todos os que abraçaram a sua causa, perseguições de toda monta.
Afinal de contas, ele estava antecipando tudo o que ocorreu a partir de então. Os seus discípulos, todos, com exceção de João, enfrentaram o martírio e tiveram morte violenta. Foram assassinados em função exatamente de seguir ao Cristo. Mas não só os discípulos diretamente, todos os que abraçaram a sua causa. Para recordar mais diretamente, os primeiros cristãos que enfrentaram com absoluta determinação no circo romano serem enviados para o morticínio à frente dos leões, para deleite daqueles que assistiam no circo romano aquele espetáculo dantesco. Todas essas experiências que se verificaram a partir de então por aqueles que abraçaram a causa do Cristo, se verificou como que confirmando essa admoestação do Cristo Jesus. Preparem-se, porque irão enfrentar grandes dificuldades em meu nome. E logo no versículo 3 ele diz: e isto vos farão, porque não conhecem ao Pai e nem a mim. Era uma questão fantástica que se colocava, porque, vejamos, em muitas ocasiões, as perseguições vieram a se fazer, num primeiro instante, como citamos em Roma Antiga, os primeiros séculos de perseguição aos cristãos, se fizeram em função exatamente de que havia a ignorância sobre o Pai. Mas logo em seguida é o Cristo a dizer que iriam fazer isto porque não conheciam o Pai em verdade. E esse não conhecer o Pai em verdade significava dizer que mesmo aqueles que depois assumiram a condição de cristãos, pela religião oficial, fizeram perseguições em nome do Cristo. E isso era que era o mais extraordinário. E ele dizia, porque vão fazer isso porque não conhecem a mim e não conhecem ao Pai. Porque se conhecessem em profundidade ao Cristo e ao Pai, não iriam realizar ações como as que ocorreram posteriormente. E ainda mais, no versículo 4, ele afirma, mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Era a certificação, porque certamente, em muitos momentos de nossa vida, nós tivemos um enfrentamento, porque aceitamos o Cristo. Se não nesta existência, noutros momentos importantes de nossa vida, quando nos despimos das velhas tradições, quando nos despimos daquela incompreensão do amor que o Cristo veio nos ensinar e abraçamos verdadeiramente a sua mensagem, naqueles instantes, naqueles primeiros momentos, nós enfrentamos as situações que o Cristo vinha nos informar naquele instante. Então a reunião transformou-se neste instante numa perspectiva um tanto quanto tristonha. Era a anunciação de que chegava o momento em que ele iria partir. E mais do que isso, já se confirmava que os discípulos iriam enfrentar grandes atribulações. Logo em seguida, o Cristo traz uma sentença nova, porque ele vinha nos informar de que a sua separação era necessária que ocorresse. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. Ora, mas por que o Cristo nos dizia que não só ele teria que partir, mas que era importante que nós o tivéssemos separados de nós mesmos? Vejamos bem, aqueles discípulos que conviviam com o Cristo, eles tinham a oportunidade de resolver qualquer inquietação de suas vidas, seja em relação ao sofrimento, sejam dúvidas a respeito da justiça divina, diretamente com o Mestre. Estavam ali perante a personalidade que corporificava o Cristo divino, Jesus, e podiam se dirigir a Ele, tocar em sua mão, receber o abraço, o afago. Eles podiam olhar, podiam comentar sobre o Cristo.
se tinham alguma dificuldade, podiam dizer um ao outro: aonde está o Cristo? E alguém iria dizer: está no lago de Genezaré. E você se dirigia ao Cristo. Em outra situação, poderia dizer: aonde está ele? Está às portas de Jerusalém. E aquele que necessitasse de auxílio iria às portas de Jerusalém para encontrar o Mestre Divino. E o faziam porque entendiam que o Mestre, Jesus, a personalidade e a sua sublime dimensão espiritual, o Cristo de Deus, estavam representados em uma só personificação. Eles entendiam o Messias como Cristo na pessoa de Jesus que eles podiam ver. Então havia um acesso rápido, instantâneo. E Emmanuel, comentando esta passagem evangélica, vai dizer: vejam bem, o Cristo nos alertou que era necessário que ele se fosse, porque depois de todos os ditos milagres realizados por ele, em situações de doença, alguém que se aproximasse deles tinha o acesso à cura. Diante do Cristo, alguém que apresentasse cegueira voltava a ver. Diante do Cristo, alguém que tinha uma dificuldade de locomoção podia voltar a andar. E vejamos, nós estamos no momento que na ceia pascal antecede o seu sacrifício, portanto, já se passou o instante em que ele estava em Betânia e lá ocorreu aquilo que se verificou como a ressurreição de Lázaro. Então, até mesmo a situação de ter uma morte em família poderia convocar os discípulos a que fossem ao Mestre e dissessem: Mestre, ressuscita aquele que me é caro, assim como fizeste com Lázaro. Então, o Cristo Jesus era necessário que a partir deste instante, já dadas as lições imorredoras, estivesse, portanto, longe fisicamente de nós, porque em todos os instantes Ele está presente a nós outros. E era isso que Ele estava a dizer, mas os discípulos não o entendiam. Entendia que Ele estava prestes a se separar, e aquela era uma situação que convocava a tristeza. E o Cristo percebeu isso, de que todos eles estavam entristecidos, porque era a percepção de que ele iria se ausentar. Mas o que ele queria nos dizer concretamente é que a sua ausência iria se dar apenas do ponto de vista físico, porque a partir de então, nós, querendo acessar no contato mais direto com Cristo, querendo obter a sua ajuda, querendo obter o seu esclarecimento, deveríamos encaminhar as nossas solicitações de uma forma diferente, porque ele já não estaria mais lá fisicamente, mas estaria permanentemente conosco, porque afinal de contas tinha sido essa a mensagem que ele nos passou: eu estarei convosco até o final dos tempos. Mas nós não acreditamos nisso. Há muitos cristãos que ainda esperam o retorno do Cristo em carne e osso, como se isso fosse necessário, porque afinal de contas ele nunca se afastou de nós, ele sempre esteve presente junto a nós, e a todas as lições que ele tinha nos oferecido era no sentido de que o percebêssemos naquilo que ele era verdadeiramente, o Espírito Crístico, e o procurássemos na sintonia que ele nos revelava, porque ele dizia: eu e o Pai somos um. Quando ele dizia que eu e o Pai somos um, não queria dizer que ele era Deus, mas que ele estava unido ao Pai, em sintonia perfeita, plena, e que por isso, se nós estivéssemos em sintonia plena com ele, também estaríamos em sintonia plena com o Pai. Por isso que ele era o caminho para a verdade e a vida. O que é a verdade, afinal de contas, como perguntou Pilatos ao Cristo de Deus? A verdade é Deus. A verdade é Deus e sua justiça. Era isso que ele vinha nos revelar. Os que conhecem a verdade me seguem. A vida. Mas o que é a vida que o Cristo veio nos informar? Ele nos observava
da forma como encaminhávamos a nossa existência e dizia: eu vos dou vida, mas vida em abundância, ou seja, Ele nos esclarecia o que somos verdadeiramente. Nós somos espíritos imortais, então a nossa vida não se resume a isso que somos, a personalidade que temos, o nome que esposamos neste momento, a família que incorporamos neste instante, a profissão que temos por ocasião dessa existência, para cumprir com os desafios dessa existência. Nós somos muito mais do que isso, somos algo muito superior a isso, e era isso que ele vinha nos dizer, como ele próprio. Ele não era apenas um carpinteiro, ele não era apenas alguém chamado Jesus, ele não era apenas o filho de Maria, de José, ele não era apenas aquele mestre daqueles discípulos, ele não era um pregador unicamente, ele era o Espírito Crístico, aquele Espírito tão superior a nós outros, que foi capaz de se apequenar em um corpo físico para poder estar presente junto a nós, em renúncia plena, por amor, por excelência, para nos alcançar em nossas necessidades e nos fornecer essas lições que nos acompanham há 2000 anos, que temos ainda muitas dificuldades para percebê-la em conteúdo profundo, mas que estamos a caminho para obter a condição de merecer a digna titulação de seus seguidores. E ele nos afirmava claramente que era necessário que ele fosse, porque na medida em que ele fosse, haveria o advento do Paracleto, o Espírito de verdade que viria nos dizer coisas que ele só poderia dizer por alegorias, para a população em geral, porque certamente os discípulos o tinham nas suas lições de maior profundidade. E havia mesmo discípulos que, por sua condição de médiuns extraordinários, e aqui estamos falando mais diretamente de João, de Tiago e de Pedro, o acompanhavam em lições muito mais impactantes, lições espirituais profundas. Por isso mesmo que o Evangelho de João contém esta dimensão espiritual mais profunda, porque era ele um espírito que respondia a estas lições do Cristo no seu entendimento pleno, na sua convicção muito mais profunda, de espírito muito ligado ao Cristo de Deus. Era considerado o discípulo amado, aquele que o Cristo tinha contato mais profundo, aquele a quem os outros discípulos recorriam quando queriam perguntar algo mais significativo ao Mestre. Portanto, era no Evangelho de João que realmente poderíamos encontrar essas lições de maior profundidade que o Cristo vinha nos dizer. E é por isso mesmo que o advento do Paracleto vem sendo exposto no Evangelho de João e nos traz já essa dimensão fundamental que o Cristo Jesus nos vinha informar. Porque o advento do Espírito de verdade é, numa dimensão mais próxima nossa, para o entendimento do seu Evangelho, a ocorrência com o Espiritismo da nossa identificação como espíritos no diálogo que estabelecemos entre os dois planos da vida e essas verdades imorredoras do Evangelho do Cristo que vêm sendo trazidas com as elucidações, com as chaves que nos são oferecidas pela doutrina espírita para um entendimento mais largo do seu Evangelho. E ele já nos informava há 2000 anos, é necessário que eu vá para que venha o Espírito de verdade, que vem falar em meu nome tudo o que eu tenho vos dito, que ainda não tens condições de perceber, de receber a profundidade dessa mensagem, mas que haverá um momento em que ela se fará luz por inteiro no entendimento de todos que me seguem. Veja, o advento do Espírito da verdade, mais do que entendermos que a doutrina espírita
ao se anunciar para a sociedade, permite um esclarecimento profundo do próprio Evangelho do Cristo, é também para cada um de nós o advento de nos percebermos como espíritos imortais. Porque nos percebendo como espíritos imortais, estaremos diante das 3 dimensões que o Cristo nos diz que o advogado, o Espírito de verdade, vem nos ajudar a esclarecer. E o Cristo Jesus nos diz exatamente isso, que o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. E ele diz, ele virá para que o mundo possa ser arguido a respeito do erro, da justiça e do juízo. Ou do pecado, da justiça e do juízo, como se tem nas traduções vulgares. Quando se fala sobre o erro, é porque ao longo dos tempos tivemos dificuldade de entender a sua mensagem e não nos mantivemos leais, fidedignos ao Cristo. E por isso mesmo, confrontados com a dimensão espiritual de sua mensagem, conseguimos entender os nossos erros. Porque em quantas existências fomos cristãos? E fomos cristãos e apoiamos, por exemplo, as cruzadas. Fomos cristãos e apoiamos todos os martírios que em nome do Cristo se fez para a decretação dos horrores que a Inquisição provocou em vários países. Então, erramos, inclusive quando nos dissemos cristãos. Não entendemos a sua mensagem e falávamos em seu nome sobre um céu e sobre um inferno, o céu para os escolhidos e o inferno para todos os outros que não seguissem aquela formulação da doutrina cristã, que era uma formulação humana, que não era uma formulação crística, como ele tinha nos informado. Então, o advento do Espírito de verdade, ou seja, nós nos conhecermos como espíritos, efetivamente, que tem uma trajetória em largas existências e que tem, portanto, um caminho de evolução, nos convoca a refletir sobre o erro que realizamos, para que possamos superar esta visão equivocada, superar as condições em que erramos, resgatando, corrigindo os caminhos, possibilitando que tenhamos um aprendizado para evoluirmos sempre no entendimento da sua doutrina. Também, o advento do Espírito da verdade nos traz a elucidação sobre a justiça. Quando quer dizer sobre a justiça, no sentido de nos dizer que a forma de encontrarmos o Pai não poderia ser mais aquela ritualística. O entendimento da justiça divina não cabe nos códices humanos. É preciso encontrar Deus em profundidade quando nos despimos das vaidades que as nossas personalidades transitórias nos faz restritos, aprisionados, escravizados. É preciso que nos libertemos dessas algemas para alcançar Deus. E fazemos isso quando entendemos a sua mensagem em profundidade. E entender a sua mensagem em profundidade significa nos ajustarmos a Ele. Percebam, quando Cristo nos diz, eu e o Pai somos um, e veja que em muitas ocasiões, quando ele precisava falar com o Pai, ele buscava o silêncio, ele buscava os montes, para que aquela sua integração com o divino pudesse se fazer sem os barulhos, sem os ruídos que nos acompanham no mundo. Ele, logicamente, tinha todas as condições de fazê-lo, porque vivia em sintonia perfeita, plena com o Pai, mas era para nos informar que precisamos nos despir destes barulhos, dessas vaidades, deste orgulho, de tudo que nos cerca, para falarmos em profundidade com o divino. E neste caso, significava dizer que ele estava em perfeita sintonia com o Pai. Eu e o Pai somos um porque estamos na mesma sintonia.
Quando queremos ter, isso pode significar acessarmos um canal de televisão, precisamos estar numa frequência correta, no rádio da mesma forma, porque senão nos embaralhamos na confusão dos barulhos, dos ruídos. É preciso ter a sintonia perfeita. Ele e o Pai eram um porque estavam numa sintonia, numa vibração sutil, mas nós temos vibrações grosseiras, porque os nossos pensamentos, a forma como falamos, a forma como nos relacionamos com os outros, baseados no grosseiro que ainda carregamos, nos preconceitos, na vaidade, no orgulho, na forma de se magoar uns com os outros, faz com que as nossas vibrações sejam grosseiras. E quando temos essas vibrações grosseiras, perdemos a sintonia com o Cristo. E se perdemos a sintonia com Cristo, perdemos a sintonia com o Pai. Então toda a convocação dele era entender a justiça divina é buscar se alinhar, sintonizar com o divino. E dessa forma, quando buscamos a justiça, buscamos nos certificarmos de que estamos fazendo o correto, nós estamos nos ajustando à frequência vibratória do Cristo. E por isso, ao fazer isso, ao acessar o Cristo interno que somos, porque somos luz divina, temos a centelha divina como ele nos informava, vós sois luz, fazei brilhar a vossa luz. Era uma convocação para que fôssemos aquilo que somos verdadeiramente, promessas divinas, centelhas divinas que podem brilhar. Essa centelha divina brilha quando se ajusta à justiça divina e que, portanto, sintoniza com esse algo profundamente rico em lições, que é o Cristo interno, que é o Cristo que buscamos dentro de nós quando estamos dispostos a entender a justiça divina, a vivenciar as leis divinas. Aí alcançamos, sintonizamos com Cristo e era isso que ele queria nos dizer. Vós podeis me ter, eu não me afastarei de vós, mas não mais para encontrá-lo como um corpo físico de Jesus, não mais abraçá-lo fisicamente, mas abraçá-lo em profundidade, entendendo que somos espíritos imortais. Quando realizamos este encontro com nós mesmos, quando nos buscamos em fé profunda, quando fazemos esse movimento de nos direcionarmos para o alto, quantas vezes nós, nestas orações mais profundas, quando fechamos os olhos, parece que estamos nos apartando do nosso próprio corpo. E nos dizemos, parece até que eu saí do corpo. Eu fiz uma oração tão profunda que era como se eu estivesse flutuando. E estava verdadeiramente. Era o que efetivamente estava acontecendo. Mas quantos de nós experimentamos essas coisas e dizemos, que coisa estranha, né? Como se tivéssemos que estranhar algo que é verdadeiro em nós. O que é ocasional é essa roupagem que estamos verificando. Ao longo das nossas várias existências, a única coisa que existe de diferente em nós são as roupagens que vivenciamos. Esta roupagem que vivencio hoje é a única coisa estranha no espírito que sou. Porque já vesti outras, já fui outras personalidades e serei outras no grande caminho ascensional que esperamos nos encaminhe para a luz divina. Certamente haverá de ocorrer, mas esperemos que esses caminhos sejam mais retilíneos a partir de agora, porque ao longo de nossa estrada, em muitos momentos, caímos, subimos, caímos, porque é assim mesmo, o caminho da justiça divina é uma reta, mas nós, como temos o livre-arbítrio, vamos flutuando em torno dessa reta, não nos ajustamos, ficamos caindo, levanta, cai, e precisamos nos ajustar. Era o que o Cristo vinha nos dizer. Vós encontrareis a mim quando buscar esta sintonia plena, quando deixarmos de nos rebelar contra o amor divino, porque buscamos ao longo das existências, essa ideia da liberdade é uma ideia muito profunda em nós. Nós buscamos a liberdade porque gostamos de ser livres do totalitarismo de outros homens, e isso é uma coisa positiva, não é? Então, esse critério de liberdade é algo que buscamos muito fortemente e dizemos, eu gosto de ser livre. Mas quando pensamos em Deus e sua justiça, precisamos ter claro
que a perfeita liberdade, o máximo de liberdade que iremos alcançar é exatamente quando formos submissos. E a ideia de submissão é uma ideia que não gostamos, porque na nossa compreensão, submissão é diferente de liberdade. Isso é verdade em relação a outros homens, que são imperfeitos como nós mesmos. Sermos submetidos a outros homens diminui a nossa liberdade. Mas quando somos completamente submissos a Deus, aí é que somos infinitamente libertos daquilo que nos escraviza, que é o nosso corpo, a sequência de reencarnações que só realizamos porque ainda não estamos submetidos à bondade plena, à misericórdia infinita, ao amor infinito que é Deus. Veja que diferença é ser submisso ao homem e seus erros e ser submisso ao amor infinito. É uma plena liberdade e é essa ideia que precisamos nos despir, a ideia de que a liberdade confere ao homem a certeza de que encontrará a felicidade, porque estamos sendo livres da doutrina que o Cristo veio nos revelar e ficamos tomando caminhos, atalhos para os nossos despenhadeiros, atalhos para as nossas quedas. O Cristo dizia, busque ajustar-se à lei divina para se encontrar verdadeiramente com a justiça do Pai e, sintonizado ao Pai, poder alcançar em altos voos a própria liberdade. Quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Mas aí ele dizia, eu vejo-vos tristes com o que estou dizendo. E no versículo 20 ele diz, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Era uma coisa extraordinária, porque depois dele nos ter dito isso tudo, ele dizia, a vossa tristeza, isso que eu vou estar dizendo a vocês, o caminho de vocês vai ser de grandes enfrentamentos, eu irei me separar de vocês, é necessário que isso se faça, para que vocês se encontrem com a verdade que é, a verdade de vocês são espíritos imortais, poderão me encontrar por outros caminhos, e é por isso mesmo que a vossa tristeza se converterá em alegria, porque cada um de nós sabemos, não iremos fugir aos testemunhos, aos sacrifícios, aos sofrimentos, que não é outra coisa senão o nosso próprio enfrentamento com aquilo que nos aprisiona, o mundo e os seus requerimentos, a carne e os seus requerimentos, o corpo físico e a personalidade e os seus requerimentos. E quando nos vemos como muito maiores do que essas limitações provisórias, que nos identificamos plenamente, impressiona-nos como damos tanto tempo e tanta dedicação às coisas provisórias da vida e dedicamos tão pouco tempo àquilo que verdadeiramente nos conduz à luz divina e que, portanto, como ele nos informava, significava dizer que devemos buscar entesourar os valores que nos aproximam dele próprio, do Cristo interno. E ele dizia mais adiante, ao nos informar desta alegria, que era uma alegria de um tipo completamente diferente. Porque quando pensamos em alegria, e os homens, ao traduzir essa dimensão da alegria e da felicidade, sempre pensam em termos da sua personalidade. Então identificam o sucesso profissional, identificam a saúde do corpo físico, identificam a possibilidade de não ter sofrimento, porque era essa a ideia que temos. Quando dizemos que eu não estou passando por nenhuma dificuldade, então estou feliz, porque nós identificamos no outro, no nosso semelhante, as dificuldades, mas ele está passando por tantas provações. Aí quando você vê que o outro está passando por provações, você diz, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, porque eu não estou passando por essas dificuldades. Mas quem é que no mundo irá ficar isento de dificuldades? E a grande alegria é nos sabermos capazes de, embora passando por dificuldades, sabermos que podemos encontrar o Cristo. Embora tendo que dar os testemunhos como ele nos informou, nós teremos a condição de encontrar
o Cristo a cada instante. Podemos fazê-lo identificando-nos no Espírito que somos, espíritos imortais, e buscando compreender, a despeito dessas dificuldades, reconhecer que há um caminho evolutivo, de que o amor nos cerca em profundidade, de que a bondade nos cerca em profundidade, que a misericórdia nos cerca em profundidade e que o Cristo está junto a nós em todos os momentos, como Ele mesmo nos disse naquela promessa extraordinária: eu estarei convosco até o final dos tempos. Então, quando o verdadeiro cristão, diante das grandes dificuldades e dos grandes testemunhos, pode testificar de que o amor nunca os desampara, de que há consolação plena, de que o entendimento da mensagem cristã nos dá coragem, resignação, de que nos aperfeiçoamos na fé diante dos embates e quando continuamos plenamente identificados com Cristo, mesmo nessas horas, aí sim, aí somos capazes de dizer: eu entendo o sentido da alegria cristã que o Cristo veio nos informar há 2000 anos. Ele nos falava com absoluta certeza de que, a despeito das nossas incompreensões que nos levam à tristeza, como os discípulos o enfrentavam naquele instante, a despeito disso, nós recuperaremos em alegria pelo entendimento da sua mensagem. E nos falava mais profundamente para o entendimento da vontade divina, da justiça divina. Precisamos saber, precisamos ter um exercício da fé. E a parte final do capítulo 16 é uma apresentação exatamente de como nos comunicamos com o Pai, todo bondade, todo misericórdia, todo amor. E ele nos informa no versículo 24: até agora não pediste nada em meu nome. Pedi e recebereis, a fim de que a vossa alegria esteja completa. Olha só, a vossa alegria estará completa na medida em que, neste contato, em se pedindo ao Pai, em seu nome, nós obteríamos aquilo que queríamos. Agora percebamos isso. Veja, ele diz isso: até agora não pediste nada em meu nome. Será possível que os discípulos, até aquela oportunidade, não tinham orado ao Pai para pedir alguma coisa? Certamente que o fizeram. E certamente o fizeram como muitos cristãos até hoje entendem essa passagem. Diz: olhe, meu Deus, em nome do Cristo, eu queria te pedir que eu conseguisse essa casa. Ou eu queria pedir que eu conseguisse esse amor que eu quero tanto. Ou eu queria pedir o sucesso profissional. Ou eu queria pedir a eleição nesta ou naquela para aquele cargo. Não é? Porque pedimos dessa forma, pedimos para a personalidade. E aí, seguindo o que o Cristo diz, eu vou pedir em nome dele porque eu vou obter. E a minha alegria será completa. Não entendeu nada do que o Cristo disse. Porque quando ele diz pedir em meu nome, e na dimensão judaica, sempre que se fala em meu nome, quer dizer em minha essência, aí já muda a coisa completamente. Não é simplesmente citar o nome do Cristo, dizer, em nome do Cristo. Não. É pedir em essência, pedir conforme as suas lições. Aí já fica difícil, porque temos que nos alinhar às lições do Cristo. Vejamos as lições dele. Diante do seu sacrifício que se aproximava, ele dizia: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas acima de tudo, Senhor, seja feito conforme a sua vontade. Quantos de nós, diante dos testemunhos, teremos condições de dizer: Senhor, eu gostaria que essa coisa, tal ou qual, fosse resolvida, mas, Senhor, a minha visão é uma visão limitada. Eu só estou percebendo esse fato de acordo com a personalidade que sou, mas Tu que vês em profundidade, que sabe das minhas necessidades mais profundas, encaminha a solução, conforme seja melhor, pela Tua bondade infinita, pelo Teu amor infinito, pela Tua misericórdia infinita, e se resignar diante dessas situações, porque sabemos que no final das contas a solução é a melhor para nós mesmos, porque foi conferida pelo Pai amoroso, plenamente amoroso em direção a nós outros. Esta questão nos remete à ideia de que pedir em nome do Cristo
é pedir para termos o conhecimento, termos a elucidação, encaminharmos para o nosso coração o entendimento profundo daquelas dificuldades que estamos enfrentando e dizermos: Senhor, eu te peço que chegue a mim o esclarecimento sobre essas dores que eu passo. Senhor, eu queria que chegasse a mim, em nome da tua misericórdia, o reforço da coragem e da fé para que eu possa enfrentar essas dificuldades. Porque eu sei, Senhor, que em última instância, sabendo dar o encaminhamento destas minhas dificuldades vinculados a Ti, eu sei que sairei melhor, de que me encaminharei para a luz, de que estarei mais próximo da Tua justiça, de que estarei mais próximo de me ajustar a Ti mesmo, de que eu poderei, afinal de contas, ao fim do meu caminho, chegar ao meu desiderato, que é ser anjo de Deus. É isto, Senhor, que eu vejo como alegria na minha vida, porque percebo que estou encaminhada, de que nem tudo que eu imagino que signifique alegria e felicidade está resumido naquilo que me cerca, nos bens provisórios, nos relacionamentos provisórios, nos sucessos provisórios que o mundo confere às personalidades que estão na vida, mas o sucesso absoluto de nos vermos iluminados pela doutrina do Cristo Jesus e que possamos nos encaminhar plenos de felicidade por sabermos que, a despeito das dificuldades, não titubeamos, continuamos fiéis, fidedignos à palavra do Cristo para nos permanecermos na trajetória que nos aproxima da sua luz divina. E era isso que ele dizia. Ele dizia: falai diretamente ao Pai. Olha que lição de humildade do Cristo, porque o mesmo Pai vos ama. Ele queria dizer que o Pai é tanto Pai dele próprio quanto de nós outros. É uma humildade extraordinária, porque ele poderia dizer: eu sou o filho prestigiado, o mais querido. Não é verdade? Como nós o imaginamos, não é? Mas ele nos informa claramente: é o mesmo Pai. Agora precisamos estar em sintonia com Ele. E se sintonizarmos com sua mensagem, Ele é o caminho de aproximação com o Pai, porque Ele está em sintonia com o Pai. Se nos aproximarmos dEle, nos aproximamos do Pai. Se entendermos a sua mensagem imorredora, nos aproximamos do Pai. E Ele dizia: tenho-vos falado essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos. Eu venci o mundo. Era a finalização das suas lições. Ele queria nos dizer que Ele, que está à frente de nós, muito à frente de nós, havia vencido o mundo, havia vencido as limitações da carne, havia vencido as limitações que nos cercam pela vaidade, pelo orgulho, por tudo que nos cerca. E Ele nos dizia: aí encontrarei a verdadeira alegria. Era a lição finalizada. Nós precisamos, para obter a verdadeira alegria, nos encaminharmos para vencer o mundo, vencer as limitações que somos, a personalidade frágil, as nossas emoções ainda ligadas às sensações, ainda ligadas ao instinto, e nos percebermos como espíritos imortais que buscam a luz divina, que buscam o entendimento e que busca efetivamente, no entendimento da justiça que Ele veio nos revelar, do amor que Ele veio vivenciar conosco, servir, amar em profundidade, compreender o irmão verdadeiramente como irmão, atuar na vida construtivamente, edificando sempre, elucidando, esclarecendo, servindo amorosamente, sem condições, em seu nome, para seguirmos fiéis a Ele mesmo, em profunda alegria. Irmãos, em contato com a luz divina, diante das dificuldades que nos cercam, sejamos capazes de nos dirigirmos a Ele em perfeita sintonia para dizermos: Senhor, a partir de agora compreendi
Compreendi o sentido profundo de tua mensagem. Nos convidaste a seguir, servindo e amando, para vibrarmos numa sintonia mais sutil e te procurarmos no íntimo de nós mesmos, encontrarmos o Cristo interno, abraçar a Ti, Senhor, e Te agasalhar em nosso coração, na humildade que Tu nos revelaste, como uma criança singela, numa manjedoura, e fazer brotar este sentimento crístico dentro de nós, nos transformarmos para merecermos sermos chamados filhos da Tua luz. Assim seja. Eu conheci Érico Miranda como expositor na União Fraternal Espírita há algum tempo. E nunca tive a oportunidade de poder estar tão próximo dele e queria compartilhar com você que nos escuta pela Rádio 7, aqueles que nos veem pela TV 7, o quanto eu estou feliz de poder compartilhar isso de forma tão próxima. Eu digo isso tanto por mim quanto pela equipe da TV 7. Que se uma exposição dele é tão boa, imagina o quão que é edificante um estudo com ele, né? Então, agora iremos à segunda parte do nosso programa com as perguntas que foram feitas pela plateia. A primeira pergunta. Alguns não acreditam que o Messias, o Cristo, aqui esteve. Outros até acreditam, mas esperam sua volta. Eu, particularmente, não acredito na sua volta, pois tenho certeza que ele nunca se foi. O que foi apenas era sua matéria. Como você enxerga essas opiniões tão divergentes? O que nós expusemos aqui foi exatamente essa mensagem que o Cristo já nos trazia, de que era necessário que Ele fosse, para que não nos confundíssemos a personalidade que Ele se apresentava com a solução dos nossos problemas mais imediatos, de que tínhamos uma trajetória, que tínhamos que descobrir a superação de nossas dificuldades, no entendimento de sermos espíritos imortais, com uma trajetória que iríamos, portanto, assimilando valores passo a passo, e que este encontro com o Cristo que Ele era, quando nos identificamos como espíritos, isso se faz numa ligação direta, profunda, porque o encontramos dentro de nós. O Cristo está presente em nossas vidas em todos os instantes. Não há um momento sequer em que Ele esteja ausente de nós é que nos ausentamos do Cristo, não é? E essa mensagem foi profunda dele. Ele esteve entre nós na carne há 2000 anos, deixou registros permanentes para nós outros. Há todo um ensino que precisamos vivenciar, praticar para nos encontrarmos com o Cristo, não é? Então, o abraço que damos ao Cristo, esta saudade profunda que temos do Cristo, é porque somos sabedores que ainda temos muito a superar em nossas dificuldades, em nossos caminhos. Há irmãos cristãos nossos que ficam advogando este instante da volta do Cristo em carne, porque imaginam também que essa é a nossa destinação, de que em última instância morreremos e ressurgiremos em corpos, carne e osso, tal como temos agora. O que nos daria uma dimensão completamente diferente da justiça divina. Porque imagine mesmo, né? Há alguns que gostariam de voltar, não no mesmo corpo, né? Voltar com o corpo do Gianni Aquini ou de uma Gisele Bündchen, não é verdade? Mas não os corpos que tem, não é verdade? Então vejamos que a ideia do corpo, da carne, ela não é uma ideia rica no entendimento profundo, tal como Cristo veio nos revelar há 2000 anos. A segunda pergunta é: qual o caminho para que possamos corrigir os erros que cometemos, seja hoje como cristãos
ou em outrora, talvez como cristãos ou não cristãos? A mensagem do Cristo, ela é tudo o que precisamos para as nossas vidas, né? Nós não precisamos realizar nada diferente daquilo que Ele veio nos informar. A regra áurea é aquela que nos dá a conduta para todas as condições, né? Amar na profundidade do ensino que Ele nos ofereceu. Fazer ao outro conforme gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Se realizássemos isso, já conseguiríamos um avanço na sociedade e para cada um, que seria enorme. Mas veja, o Cristo tinha tanto conhecimento da nossa fragilidade, porque tem gente que não se gosta. Então, se a pessoa não se gosta, ela vai querer tratar os outros da mesma forma como ela se trata, né? Então, entendendo isso mesmo, ele depois, na reunião pascal, ele vai dizer aos seus discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí estava resolvida a questão, não era mais amar ao próximo como a nós mesmos, porque tem gente que não se gosta, então é um problema, né? Mas amar ao próximo como ele nos amou. Então é isso, temos que realizar isso. É uma sentença simples, mas estamos há 2000 anos, não é? Nessa tentativa e temos dificuldades de entender esta mensagem profunda, né? A regra é essa: amar em serviço, amar desinteressadamente, realizar em favor do semelhante, observando as suas necessidades como a um irmão, não é? Ter a condição de superar as suas próprias dificuldades, verificar em profundidade aquilo que ainda nos escraviza em orgulho, em vaidade, em busca de sucessos ou de nos conferirmos condições de superioridade frente aos nossos semelhantes. Quando nos percebemos iguais, irmãos, irmanados pelo amor, nós conseguimos avançar em direção à luz. Acredito que essa próxima pergunta já foi até um pouco respondida, mas como foi feita, iremos prosseguir com ela, né? De que forma podemos acionar nosso Cristo interno e sintonizar na frequência do Cristo? Olha que coisa extraordinária. Uma extraordinária cristã, que agora mesmo a Igreja Católica conferiu a ideia, conferiu o título de santa, né? Madre Teresa de Calcutá, nos dizia, e ela disse isso numa oportunidade em que uma repórter viu que ela estava orando em profundidade. E aí viu que tinha acabado, se aproximou e disse: irmão, o que é que a senhora está fazendo? Ela disse: nada, eu estava escutando Deus. E é mesmo? E o que foi que ele te disse? Nada, eu só escutava. Né? Então veja que ela disse isso, depois ele perguntou: sim, mas e aí? Ele, em relação à senhora, não, ele também não fazia nada, só me escutava. E se você não está entendendo isso, eu não posso te dizer nada, porque a sintonia era profunda, não precisava haver palavras ali. Então ela nos dizia: a oração é o exercício da fé. Quanto mais oramos, mais nos sintonizamos com Deus. Quanto mais sintonizamos com Deus, mais temos que olhar o próximo como irmão. E quanto mais olhamos o próximo como irmão, mais sentimos necessidade de atender às necessidades do irmão. Quanto mais atendemos às necessidades do irmão, mais nos iluminamos. E quanto mais nos iluminamos, mais nos dirigimos a Deus. Olha que coisa perfeita, que sintonia plena que ela percebia. A oração como exercício da fé, a fé como encontro de Deus. Ao encontrar Deus, verificar que o outro é seu irmão, atender às suas necessidades é iluminar-se, e iluminar-se é encontrar a Deus. É uma visão perfeita do caminho que devemos para encontrar o Cristo interno. É exatamente esse. A nossa quarta pergunta é: só sendo submissos à vontade divina é que seremos livres ou libertos das algemas e grilhões que nos impedem de evoluir? Exatamente. É aquilo que nós falávamos. Nós passamos muito tempo cultivando uma ideia de liberdade. Quero fazer qualquer coisa que nos desce na cabeça. É o que temos feito ao longo de todas as nossas existências. Porque a ideia de liberdade é uma ideia muito forte, humana, frente ao domínio, ao totalitarismo, às ditaduras, às opressões que sofremos dos outros homens. Então a ideia de liberdade é uma ideia profunda nesse sentido. Mas a liberdade frente à vontade divina, frente à justiça divina, que é perfeita, é plena, ela é imutável,
ela não tem modificações. Então, quando nos mantemos rebeldes, né, mantemos com a ideia de, bom, isso eu aceito da lei divina, mas isso outro eu não aceito, nós continuamos no erro. E aí continuamos tendo a necessidade de reencarnar em sucessivas e sucessivas existências que nos aprisiona a um mundo ainda atrasado. Isto, nos libertarmos disso é a verdadeira liberdade. E só o faremos efetivamente quando nos subordinarmos, mas subordinarmos ao amor infinito, à perfeição infinita. Então é um tipo de subordinação completamente diferente daquilo que entendemos aqui, de nos subordinarmos a outros homens. Nos subordinarmos plenamente a Deus é nos libertarmos também profundamente. A nossa quinta e última pergunta é: diante da sua exposição, refleti sobre diversos conceitos, construí alguns e ressignifiquei outros. Dentre eles, percebi que devemos melhorar os nossos pedidos em nome de Jesus. Estou correto? Perfeito, quer dizer, a forma como oramos, né? Cristo nos informava, pedi em meu nome. Nós até hoje não entendemos isso. Achamos que pedir em nome dele é dizer, meu Deus, em nome de Jesus, resolva essa coisa para mim. Não é? É uma visão ainda muito tacanha, mas que é o comum, não é? No mundo cristão. Realizamos isso. Quantas igrejas oferecem a ideia de que se não obtivemos o que pedíamos é porque não pedimos com fé ardorosa, não é? Como se fosse a questão de acreditar mais ou menos que iria nos conferir a resolução dos nossos problemas personalísticos, egoístas, da carne. Mas como pedimos em nome de Cristo, pedimos em essência do Cristo. Pedir em essência ao Cristo é dizer, Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade que é perfeita, é plena, é rica de bondade e de misericórdia. E por isso mesmo sabendo das nossas limitações, é correto que você peça em favor de um seu semelhante, peça em favor da sua comunidade, peça em favor da paz, peça em favor de um parente, de alguém muito querido que está passando por uma dificuldade, ou mesmo se as dificuldades são suas mesmo, não é errado que se peça, mas a submissão à vontade divina e dizer, Senhor, como Cristo fez, acima de tudo seja feita conforme a sua vontade. É esta a verdadeira forma de pedir. Pedir no sentido da iluminação, pedir no sentido de saber que, a despeito do que pensamos, as soluções que nos são conferidas, os enfrentamentos que nos são conferidos, são aquilo que são absolutamente útil e necessário à nossa evolução. Por mais que não o saibamos, se enfrentamos uma doença, se enfrentamos uma dificuldade com alguém que nos persegue no ambiente do trabalho ou em outras circunstâncias, precisamos ver amorosamente essas situações e pedirmos ao Pai o esclarecimento para podermos melhor enfrentar aquela situação, termos coragem, resignação e reforço da fé, porque este é o caminho efetivo para que superemos as nossas dificuldades. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra, estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência na crosta planetária receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas.
demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, meus irmãos, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real, com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. E a cada dia mais que a gente está desenvolvendo esse projeto do nosso programa, eu tenho a certeza que nada está sendo por acaso. Porque aqueles que estão conosco junto à produção do nosso programa, aqueles que trabalham efetivamente pelo Vida, Caminho e Luz, sabem como dar as minúcias, os detalhes do nosso programa. O contato que tenho com os expositores que aqui vêm participar é só com o tema, a casa espírita que ele participa e os trabalhos que desenvolve. Mas a sintonia, a frequência é tão imensa que palavras muitas vezes proferidas pelo expositor são ditas durante o nosso programa sem nem ter nenhum tipo de conhecimento do que iria ser dito. E é dessa forma que agradecemos a Érico pelo tema abordado e que possamos continuar nossa reflexão sobre o ensinamento trazido hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai, pela sua sintonia e frequência trazida, a nosso irmão Jesus, que possa nos inspirar e trazer um pouco da sua alegria, a equipe da TV 7 do mundo físico, e não podemos esquecer de agradecer a nossa equipe do mundo espiritual, que nos ilumina sempre. Foi um prazer imenso estar com você. Até o nosso próximo encontro.